Aí, boa noite, irmãos e irmãs, nessa santa semana. E vamos na segunda-feira, né, continuar nossa meditação da imitação de Cristo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que está acompanhando hoje, você que vai acompanhar amanhã, você que acompanha só na terça, né? Então, mais um momento hoje, é o capítulo 34, né, da privação de toda consolação. Já deu para ter uma noção. Você viu hoje, nós hoje temos 8 parágrafos. Eita, imitação um pouco comprida hoje, né? Quem acompanha sabe, né, que a gente tem, realmente estamos tendo uns capítulos curtos, de 2, 3 parágrafos, né? Hoje é um pouco mais extenso, mas que beleza, a gente medita um pouco mais. Vai ter mais um momento, né? Vamos entrando em clima de oração. Eu vou entregar então para Jesus tudo que será feito aqui, tudo que será dito. Amém. Vamos começar então. No nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó meu Jesus, queremos colocar em tuas mãos, por intercessão da Mãe, nesse momento, nessa partilha, nessa meditação que será realizada. Ó Senhor, que possa tocar nossas mentes, nossos corações, né? Que possamos também levar essa meditação a outras pessoas, as pessoas que precisam, os seus conselhos, para aqueles que mais precisam, que isso possa ajudar na nossa caminhada, na caminhada da nossa família, das pessoas ao nosso redor. Eu Senhor, que eu possa inspirar as palavras, na minha boca, na minha mente, para a edificação das almas. Amém. Vamos então rezar uma Ave Maria, pedindo a intercessão da Mãe. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ok, não é difícil desprezar as consolações humanas quando nós temos as divinas. A grande coisa, porém, e muito meritória, é poder estar sem consolação, tanto divina como humana, sofrendo de boamente o desamparo do coração, sem nada buscar-se a si mesmo, nem atender ao seu próprio merecimento. Que maravilha será estar alegre e devoto quando está na graça. De todos é almejada esta hora, e muito suave andar, levado pela graça de Deus. E que maravilha não sentir carga, aquele que é sustentado pelo Onipotente e acompanhado pelo Guia Supremo. Gostamos de ter qualquer consolação, e é penoso ao homem despojar-se de si mesmo. O glorioso Marte São Lourenço venceu o mundo, em união com seu pai espiritual, porque desprezou todos os atrativos do século, e sofreu com paciência por amor de Cristo, que o separassem do sumo pontífice São Xisto, a quem ele muito amava. Assim, com o amor de Deus, ele subjugou o amor da criatura, e ao alívio humano preferiu o beneplácito divino. Daí aprende tu a deixar às vezes, pelo amor de Deus, um parente ou um amigo querido. Nem tanto te aflijas te abandonar algum amigo, se te abandonar algum amigo, sabendo que todos finalmente nos havemos de separar um dos outros. Eu estou comentando aqui já esses primeiros parágrafos, é muito interessante, o qual diz da privação de toda consolação. A imitação já vinha dizendo que nós, como cristãos, devemos nos aproximar mais das coisas do céu e esquecer mais das consolações terrenas, esquecer dos amores, das coisas mundanas. Foi muito falado aqui de fofoca, eu dei como exemplo, desse desejo de pelas coisas desse mundo, por saber da vida dos outros, enfim, tantas coisas. E é verdade, não é difícil desprezar as consolações humanas quando alguém tem as divinas. É isso, somente na vida de oração, é somente sabendo que o mais importante é estar na presença de Deus, é estar na graça de Deus, e o sentido, de por que entregar uma vida. Aí sim que se torna mais fácil, eu diria, porque extremamente fácil não é, mas enfim, se torna mais fácil largar as consolações humanas. Sofrendo de boamente o desamparo do coração, sem nada buscar a si mesmo, nem atender ao seu próprio merecimento.
sem nada, sofrendo de boa mente o desamparo do coração, sem nada buscar-se a si mesmo. Ou seja, quantas pessoas aí, né, se sentem más com o término de um relacionamento, né? Bom, sim, dá para entender, né? Mas aquele caso, né? Bola para frente, né? E a gente tem que, né? Sempre tentar na vida se desprender ao máximo da gente, né? Para ver que só Deus basta, né? É muito bonito, realmente é sobre isso, né? O exemplo mais prático que eu posso dar é realmente a vocação religiosa, né? A vocação a... E aqui depois, de novo, vai dizer, né? De deixar a família, né? Vai dizer algo assim. Ou seja, mais perfeitamente, né? Se mudar a Jesus mais perfeitamente, né? Ver que só Deus nos basta. Bom, para as demais pessoas que não têm vocação religiosa, eu diria então, por exemplo, não é sempre, né, na vida que se tem um relacionamento, né? Aliás, não é sempre que se deve, né, o bom cristão, né, ter lá um relacionamento. Não digo no sentido de que quantas pessoas do mundo a gente vê aí que sempre tem alguém, né? Troca muito de namorado, mas sempre estão sozinhos, sempre estão carentes, sempre estão porque estão se entregando a um relacionamento mundano, né? E daí depois já termina esse relacionamento e as pessoas já ficam sozinhas, né? Mas já arranja outro, né? Muitas vezes, né? E não tem uma preparação, né? Não tem naquele momento a maturidade para um relacionamento, por exemplo. E daí coloca isso, de certa forma, como uma dependência, né, de felicidade, né? Como se para a felicidade, né, precisasse. Mas a gente deve, né, sempre na vida de oração, sempre, né, ver que Deus é o que nos precisa, né? Como diz, né, alguma coisa lá, seguir a Deus, né, e tudo mais virá por acréscimo. Né? Essa é uma frase muito importante. Né? Tem que confiar a Deus, né? Um dia que vai aparecer a pessoa certa, né, para ser marido, para ser esposa, para casar. Né? A gente vê essa juventude muito carente, né? Sempre tá, e muitas vezes com pessoas, né, que não são trabalhadores, com pessoas que não contribuem, né? Mas a gente tem que saber que a graça nos assiste, Deus está conosco. Ó, gostamos de ter qualquer consolação, e é penoso ao homem despojar-se por si mesmo. Porém, tem que citar realmente, né? Nossa, como eu fico primeiramente triste, né? Mais decepcionado, né? Quando eu vejo alguém dizer, eu falo também porque eu também disse isso. Ah, mas tudo é pecado. E, meu Deus só nos pede algumas coisas, Ele só pede para tirar da nossa vida algumas coisas que fazem mal. Entendeu? Agora a verdade é que quando se diz isso, principalmente na sociedade que estamos, né, o sexo que é o tudo para as pessoas, essa que é a verdade. Né? Tanta gente vê, se você pegar aí, né, qualquer coisa relativo, como anticoncepcionais, aborto, por exemplo, é tudo por quê? Porque o Deus está sendo sexo. Porque tem que ter. Né? Preferem abortar, preferem tomar anticoncepcionais, né, do que viver um momento de recolhimento, um momento de castidade. Então, assim, triste ver isso. E por isso que é difícil desapegar de nós mesmos. Por isso que dá essa atenção. Ah, ser religioso é viver preso, tudo é pecado. Mas não é assim. Ó, nem te aflinja se te abandonar o amigo, sabendo que todos finalmente temos de separar uns dos outros. Novamente, né, volta para o que falou alguns bons capítulos atrás, né? Que o homem de oração, ele tende a ver que o melhor dele é estar com Deus. Tem o convívio de sociedade, tem o trabalho, tem. Mas como não é bom, né? Como muitos jovens fazem, né? Só ficar por aí de festa em festa, de baile em baile, de coisas, né, que não nos levam a Deus, coisas, né? Um ambiente mundano, né? Então acaba que o homem de Deus, ele se volta mais para a oração. Então ele tende muito a ficar sozinho. Então, continuando, terceiro parágrafo. Somente com renhido e longo combate interior aprende o homem a dominar-se plenamente e pôr em Deus todo o seu afeto. Quando o homem confia em si, facilmente desliza nas consolações humanas. Mas o verdadeiro amigo de Cristo e fervoroso imitador de suas virtudes não se inclina às consolações, nem busca tais doçuras sensíveis. Antes procura exercícios austeros e sofre por esses trabalhos penosos. Realmente, né, novamente o que eu disse, né? É necessário ter uma vida de oração, é necessário estar em comunhão com Deus.
E para isso acaba então da gente estar mais sozinho. Continuando, quando, pois, Deus te mandar uma consolação espiritual, recebe-a com ações de graças, mas lembra-te que é a favor de Deus, não merecimento teu. Com isto, porém, não te desvaneça, não desanime, nem te entregues a excessiva alegria ou vã presunção. Seja antes mais humilde pelo dom recebido, mais prudente e temeroso em suas ações, pois passará aquela hora e voltará a tentação. Quando te for tirado pela consolação, não desesperes logo. Aguarda, ao contrário, com humildade e paciência, a visita celestial, pois Deus é bastante poderoso para restituir-te maior graça e consolação. Isto é, não é novo nem estranho aos que são experientes os caminhos de Deus, porque nos grandes santos e antigos profetas houve muitas vezes mudança. Novamente, nesse momento, quando Deus nos consola, quando Deus premia a nossa fidelidade, mas que a gente não se sinta soberbo, não ache que a gente é forte, por exemplo, na luta contra o pecado, que a gente consegue, porque as tentações são muitas, e no caso aqui fala mesmo talvez de uma presunção, se alguém, por exemplo, cai muito no pecado, aí Deus ajuda. Por exemplo, você pode cair numa presunção de achar que é suficiente, que ela se basta, enfim, mas do outro lado, quando for tirado, qual é a palavra que é usada aqui? Pois passará aquela hora, então não entrega muita alegria ou presunção. Bom, enfim, pois a hora da consolação, a hora daquilo bom, vai passar. E diz então para que a gente, para que as nossas tentações de se sentir autossuficiente, por exemplo, e não precisar de Deus, vai voltar. E continuando, por isso, um deles, sentindo a presença da graça, exclamava: eu disse em minha abundância, não serei abalado jamais. Sentindo, porém, retirar-se a graça, acrescenta: desviaste de mim, Senhor, o vosso rosto, e fiquei perturbado. Entretanto, não desespera, com mais instância roga ao Senhor. A vós, Senhor, clamarei, e ao meu Deus rogarei. Alcança, afinal, o fruto da oração, e atesta ter sido atendido, dizendo: ouviu meu Senhor e compadeceu-se de mim. O Senhor se fez meu protetor. Mas em que convertestes, diz ele, meu pranto tem gozo, e me cercaste de alegria? Se isto sucedeu aos grandes santos, não devemos desesperar nós, fracos e pobres, pois nos sentimos uma vez com fervor, outra vez com frieza, que vai e vem do Espírito de Deus, segundo lhe apraz. Por isso diz os santos, Senhor, visitais o homem na madrugada, e logo o provais. Em que posso, pois, esperar ou em quem devo confiar, senão na grande misericórdia de Deus e na esperança da graça celestial? Porque ou me assistem homens justos, irmãos devotos e amigos fiéis, ou livros santos e formosos tratados, ou cânticos, hinos suaves. Tudo isso de pouco me serve e pouco me agrada. Quando estou desamparado da graça, entregue a minha própria pobreza. Não há então melhor remédio para Deus. Ele agora vai dizer da confiança, quando Deus parece nos abandonar. Mas Deus sempre faz isso, tem aquela passagem, acredito que é de Jó mesmo, que citou aqui, É quando o diabo fala: mas ele tá sendo fiel a você, porque você sustenta ele, se você para de sustentar, posso que ele vai te largar, Aí Jesus entrega Jó ao demônio, mas fala: só poupe-lhe a vida, mas prove-lhe a vontade. E Jó então começa a perder várias coisas, perde família, perde muitos bens que ele tinha, mas ele ficou firme. Entendeu? Então também outra lição que a imitação vai nos deixar hoje, tanto na alegria que vem de Deus, na força que Deus nos dá, mas quanto também na hora que ele parece nos tirar, na hora das provações, das batalhas, que nós sejamos firmes. Nunca encontrei um homem tão religioso e devoto que não sofresse às vezes a subtração da graça e sentisse o arrefecimento do fervor. Nenhum santo foi tão altamente arrebatado e esclarecido que antes ou depois não fosse tentado. Porque não é digno da alta contemplação de Deus quem por Deus não sofreu alguma tribulação. Costuma vir primeiro a tentação como sinal precursor da próxima consolação, porque aos provados pela tentação prometido o celeste consolo. A quem tiver vencido, diz o Senhor, darei a comer o fruto da árvore da vida. Deus dá a consolação para fortalecer o homem contra as adversidades. Segue-se então a tentação,
para que não desvaneça a felicidade. O demônio não dorme, nem a carne já está morta. Por isso, não cesses nunca de aparelhar-te para a peleja, ou seja, ficar preparado para a guerra. Porque à direita e à esquerda estão teus inimigos que nunca descansam. Amém. Então, só finalizando, fala, né, da caminhada com Deus, né, como em certos momentos, né, Ele nos fortalece, Ele nos dá alegria, nos dá vitória, mas em certos momentos também tem a provação, tem a batalha, né, tem a renúncia de nós mesmos. Mas que nós saibamos que Deus não esquece da gente. E muitas vezes, né, eu vou convidar você a partir de agora, e eu também, né, cada vez que houver uma tentação, né, vê se não tem um propósito de Deus maior naquilo. Né, vê se de repente está faltando algo. Vamos usar aqui o clássico exemplo de relacionamentos. Muitos jovens, né, ficam desanimados, né, quando não acham alguém, mas primeiro, né, olha para sua vida e vê se você está apto nesse momento, né, se você acha que, né, você está preparado para assumir essa responsabilidade, né, você está preparado para um relacionamento sério, né, ou preparado aí para de repente casar, construir uma família, né. Agora, não será que, depois que eu falo, né, quantas vezes, né, esses jovens, né, que estão muito acostumados, né, com o namoro, né, não deveria realmente pegar em um período, né, de 6 meses, né, não dá um tempo de sobriedade, né, um tempo para refletir, né, para pensar, né, aonde os relacionamentos atuais dele têm levado, né, porque Deus sabe a hora certa para toda a nossa vida, basta confiar em Ele nas preocupações. Mas isso que vem dizer, na época de prova, né, e também vai dizer, né, que eu esqueci de comentar, né, no momento do esfriamento espiritual, né, ninguém está sempre, né, seja alegre, ninguém está sempre alegre, ninguém está sempre rindo, é a mesma coisa, ninguém está sempre 100% na caminhada espiritual, mas é justamente isso, né, para que Jesus nos leve para o deserto e prove a nossa fidelidade. Por isso, né, já falei muito por hoje, já li, né, já mais de 17 minutos aí. Então, assim, né, que possamos estar pegar essa lição, né, e primeiro olhar para a nossa caminhada, né, como tem sido. E continuar, então, sempre confiando em Deus, né, colocando as nossas preocupações na mão de Deus e confiando. Então, vamos meditar agora. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus te abençoe.